Continuidade. G. Letra G. Eleição em conformidade com o disposto no artigo 90 do capítulo 13 das disposições transitórias do Estatuto da entidade dos seguintes membros do Conselho de Administração da CBAT para completarem o mandato 2017 e 2020. Vice-presidente, um atleta ou ex-atleta medalhista olímpico, 2 representantes de entidades regionais de administração do atletismo e federações. Martinho consta com a ata, que foi homologado os apoiadores da chapa. Por favor, Martinho. Nós recebemos uma única inscrição de chapa, temos uma chapa única, que apresenta como candidato a vice-presidente da CBAT, Vlamir Leandro Mota Campos, como representantes das federações, professores José Orleandes de Barros e Marcos Paulo Garcia de Andrade, e como representante dos atletas, Rosemar Coelho Neto Menassi. Isso foi assinado por... É isso, né, Romero? A necessidade máxima são de 9 representantes, né? Tem 30 assinaturas apoiando a chapa. Coloque a votação. Pode. Não. Gente, então é o seguinte, temos uma chapa única, de acordo com o Estatuto, a eleição pode ser feita por aclamação. Indaga-se se isso pode ocorrer. Então, estão todos de acordo, parabéns, professor. Professor não, né? Doutor Vlamir Leandro Mota Campos, novo presidente, vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Professores José Orleandes de Barros e Marcos Paulo Garcia de Andrade, representante das... Os 2 representantes das federações também ficassem em pé. Por favor. A Thaísa Menassi. Professor Orleandes e doutor Marcos Andrade. Os eleitos, por favor, em pé. Venham. Por favor, Rosemar, vem até aqui à frente. Rosemar, Orleandes, venham aqui à frente. Marcos. Opa. Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. Obrigado. Oi. Sim, lógico. Solicitamos à organização da Assembleia mais uma cadeira para fazer assento o vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Quer falar? Pode sim, pé. Tem um. Aqui. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, muitíssimo obrigado. Recebo essa missão como uma honra de seguir fomentando o atletismo nacional. Coisa que faço desde sempre, porque meus valores de vida foram forjados nas pistas de atletismo. Hoje, às vésperas de completar 50 anos de idade, posso falar que eu sou fruto do atletismo. No meu sangue circula pó de pista. É um prazer, uma honra, uma missão inenarrável estar somando esforços a essa diretoria pelo fortalecimento, pela democratização, pelo fomento do atletismo nacional. Agradeço a todos e a todas que me declararam esse apoio. Conversei com todos os stakeholders aqui representados, que todos merecem o meu respeito. Vocês fazem o atletismo nacional. Conversei respeitosamente com a maioria dos presidentes de federação, conversei com os atletas olímpicos, os medalhistas olímpicos, perdão,
conversei com os representantes dos atletas, conversei com os representantes dos treinadores, conversei com os representantes dos árbitros, conversei com os representantes dos clubes, porque o meu propósito é somar. O meu propósito ao apresentar meu nome para esse honroso cargo de vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo é construir pontes, derrubar muros, pontes com as federações, pontes com os atletas, pontes com o mercado, pontes com o governo, é fortalecer o atletismo. E o faço com base, como eu já falei, nos valores que eu conquistei nas pistas e nos bancos acadêmicos. Tenho muito orgulho de ser mestre em gestão de políticas públicas, graduado em Direito, graduado em Comércio Exterior, há 28 anos consultor legislativo. Essa é a história da minha vida. Mas gostaria de colocar uma única passagem que vocês vão entender a paixão que me move pelo atletismo. Tem coisas interessantes que eu preciso resgatar. Conheci aquele camarada ali, Martinho Nobre dos Santos. Ele tinha 27 anos de idade. Tem 63 hoje, meu amigo? Em 1983, quando dei meus primeiros passos no atletismo, o Martinho era o meu presidente da Federação Paranaense de Atletismo. Naquela época em que eu conheci o atletismo, eu participei como espectador, é claro, de GPs memoráveis, GPs Sears Ford, recursos da iniciativa privada, com Ibirapuera lotado. Aquilo me fez querer estar ali dentro, participando. E tive o prazer de participar do torneio João Carlos de Oliveira, que era um evento maravilhoso na minha amada Curitiba. Infelizmente, hoje a nossa pista deu lugar para um estacionamento na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dr. Gesta falou aqui do Sul-Americano de 87 e me veio lembranças maravilhosas, porque eu tive a honra de acender a pira olímpica naqueles Jogos Sul-Americanos. Eu tive a honra de ser bicampeão sul-americano, de ser recordista sul-americano da prova do arremesso do peso. E faço aqui uma homenagem ao meu mestre, meu amigo, até hoje, professor Roberto Dick, que me mostrou o que era o atletismo de alto rendimento. Mas a passagem que eu quero passar para vocês é a mais importante da minha vida. Aos 39 anos de idade, eu tive diagnosticado um câncer linfático. Até então, com 2 filhos pequenos, recebi a notícia mais devastadora da minha vida, porque eu recebi a informação de que eu estava com estadiamento 3. Para quem conhece o câncer, o 4 é o último. Se eu não tivesse tido esse diagnóstico e eu não sentia nada, eu teria ido a óbito em 90 dias. Quando eu recebi a notícia de que eu teria que enfrentar o câncer, por alguma forma, Deus me colocou o seguinte: você é atleta. O câncer é mais um índice que você tem que alcançar. Siga as instruções dos médicos como você seguia do seu treinador. Você pode. Você vai superar. Você vai vencer. Você é um campeão. Essa luta é sua. Ninguém vai lutá-la por você. Recupere a sua memória de atleta. Recupere todas as superações que você teve que enfrentar na sua vida para poder ser o atleta que você foi. Pense que os obstáculos existem para que sejam superados. E foi assim que eu segui todo o tratamento. Cada dia era um treino a mais. Cada sessão de quimioterapia era um camping, onde eu aprendia. Eu aprendia a paciência de contar as gotas que saíam na quimioterapia, sabendo que aquilo era uma passagem, era um camping onde eu estava aprendendo. Graças a Deus, demorou, foram várias cirurgias, era para ser resolvido em 8 meses, levou mais de 2 anos, mas eu venci.
Eu atingi o meu índice. Eu atingi a meta que eu precisava para permanecer vivo. E essa força veio das pistas. Naquele momento, eu conheci um Vlamir que eu não conhecia. Eu conheci um Vlamir que não desiste. Eu conheci um Vlamir com a vontade de fazer o melhor. E eu sabia que a minha missão não poderia se encerrar naquele momento. A cada vez que eu chegava para uma sessão de quimioterapia e alguém que estava fazendo comigo não chegava, eu sabia que ele tinha perdido a batalha. Mas eu não podia perder a batalha. Eu tenho meus filhos para criar. Eu tenho sonhos. Eu tenho meus clientes. Eu tenho muito a fazer. E Deus me abençoou com o dom da vida de continuar seguindo. E isso fez com que eu voltasse ao atletismo. Para devolver ao atletismo o que ele me deu. Para que outros que passassem por uma situação como essa tivessem essa força que eu aprendi nas pistas, para que outros tivessem oportunidade. E foi assim o meu retorno ao atletismo, para devolver ao atletismo o homem que ele me fez, para devolver ao atletismo a possibilidade, para devolver para outros jovens atletas a possibilidade de terem forjado em suas vidas esses valores que eu conquistei, que não se resumem a um pódio, se resumem a valores de vida. E é por isso que durante o ano passado eu abri mão da minha casa, abri mão da relação com a minha família, para estar presente na CBAT durante 20 vezes ao longo do ano, que fique claro, trabalhando pela CBAT voluntariamente, não pedi uma única passagem, não pedi uma única diária do hotel, porque para mim ali era missão. Com relação aos inquéritos, quero fazer um registro, um agradecimento muito especial primeiro, Martinho Nobre dos Santos, Cláudio Castilho, foram companheiros fantásticos. Necessário registro, presidente Valindo Carneiro cumpriu o compromisso que assumiu com a comissão de não interferir, de não fazer um único questionamento ou uma única imposição. A comissão trabalhou de forma absolutamente independente e isenta. E as conclusões, como foram aqui colocadas, hoje estão sendo apreciadas por quem é responsável por fazer isso, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Quero fazer um registro que entendo ser extremamente importante. Nesses 5 inquéritos administrativos não houve nenhum recurso relacionado à Caixa. 4 convênios foram recursos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo e 1 convênio são recursos do Ministério do Esporte. Isso tem que ficar muito claro. O presidente Valindo também fez um comentário que é verdadeiro e foi inclusive um pedido meu no começo do inquérito, que nós assinássemos um termo de confidencialidade, porque qualquer informação que vazasse naquele momento seria prejudicial não aos envolvidos, mas ao atletismo. E eu falo isso porque muitos pensam, você é o diretor jurídico da ADAB, você quer acabar com o atletismo? Não! Nós construímos a ADAB para fomentar o atletismo e não para destruí-lo. Nós fundamos a ADAB e é com orgulho que eu falo que nós temos 7 integrantes hoje dessa Assembleia Geral que são nossos associados com o propósito de contribuir. Então não teria lógica eu assinar um termo de confidencialidade sendo parte interessada. Se eu quisesse utilizar isso contra o atletismo, contra a CBAT, contra o seu presidente, estaria tudo no site, estaria tudo nas mídias sociais. E vocês não viram uma única linha sobre isso. Porque eu sou uma pessoa leal, eu sou ético. Os valores que pautam minha vida são os valores do olimpismo. Muito mais do que está positivado em lei. A lei serve para organizar uma sociedade. Os valores olímpicos servem para desenvolver uma sociedade. E são esses valores que eu acredito. Mais uma vez quero agradecer, fazer um registro muito especial para mim, que me emocionou muito na tarde de ontem.
Todos os senhores e senhoras sabem, ontem foi aniversário do nosso grande herói, Joaquim Cruz. E ao invés de eu telefonar para o Joaquim, para saudá-lo, ele me telefonou. Vlamir, conte comigo. Você me representa. Receber isso do seu maior ídolo me faz olhar para trás e falar, tudo valeu a pena. Receber o apoio que recebi em Campo Mourão, do nosso detentor da medalha, Barão de Coubertin, Vanderlei Cordeiro de Lima, que por horas dialogou e falou, Vlamir, que bom que você está no atletismo, cara. Conte comigo. E aqui eu falo de todos os medalhistas olímpicos que aqui estão, de quem eu tenho muito orgulho, alguns, graças ao bom Deus, conto com a amizade. Agradecimento especial também, Dr. Célio, Dr. Nadal, que deram um outro perfil técnico para a CBAT, dando suporte ao CEO e ao presidente da forma que nós precisávamos. Presidente Valindo, tem em mim um soldado da Confederação Brasileira de Atletismo. Assumo compromisso com todos os senhores e senhoras que aqui estão. Eu serei responsável pelos erros e pelos acertos da Confederação Brasileira de Atletismo. Eu serei um vice-presidente presente. Jamais serei omisso, nem tampouco conivente. Serei crítico quando necessário. Quando vice-presidente, continuarei estimulando e fomentando o controle social da Confederação Brasileira de Atletismo. Porque entendo que nós precisamos educar. Nós precisamos educar a nova geração. E quem não deve, tem que fazer tudo extremamente público mesmo. E eu vou fomentar isso como gestor. Porque eu não vou deixar de ser pedra para ser vidraça. Eu vou continuar sendo Vlamir Mota Campos, que me orgulho muito do meu nome, do meu sobrenome e da minha história. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. Quero saudar os companheiros que farão parte desse conselho de administração, também amigos, né? Nosso presidente de Sergipe, que eu não tinha contato. Tivemos uma conversa fantástica ontem. Uma conversa fantástica. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Tivemos uma conversa excelente. Uma conversa com uma dignidade, com um respeito fantástico. Presidente, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. O senhor falou que não me conhecia, eu também não lhe conhecia, mas acho que na nossa conversa ontem ficou muito claro, né? Tá assim já, rolou um clima. Agradecer minha amiga Rosimar Coelho Neto, de quem eu me orgulho muito. A Rosimar representa para mim a essência máxima do atletismo. O atletismo nunca saiu dela, ela nunca saiu do atletismo, né? E é um exemplo para todos nós. Quero agradecer meu amigo presidente Marcos do Rio Grande do Sul. Que prazer poder contar com Marcos nesse conselho de administração. Um advogado tributarista que vai nos dar todo o norte do perfil que a CBAT deve ter, que é o perfil técnico, que é o perfil correto, que não permita interpretações subjetivas. Isso é extremamente importante. Então, a concluir, e já pedindo desculpas por ter falado demais, e saibam, eu falo demais. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Recebo isso como uma das grandes missões da minha vida e uma honra fantástica poder servir ao atletismo. Contem comigo, vocês jamais ouvirão da minha boca que eu não sabia. Porque eu saberei de tudo, eu participarei de tudo, contribuirei sempre. Eu sou uma ferramenta dos senhores integrantes dessa Assembleia Geral e, por conseguinte, de todos quantos os senhores e senhoras representam. Muitíssimo obrigado por esse voto de confiança. Estou extremamente honrado e posso dizer que esse 13 de março de 2019 é um dos dias mais importantes da minha vida. Muitíssimo obrigado a todos.